Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que em meio à guerra na Ucrânia, o governo russo comunica à Embaixada dos Estados Unidos que as relações bilaterais entre os dois países estariam à beira de uma ruptura. Avião que caiu na China estava em uma trajetória vertical quando sofreu o acidente. E Boulos deixa a pré-candidatura ao governo de São Paulo e Bolsonaro dá dicas sobre quem vai ser o vice dele na reeleição. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 21 de março de 2022. E aí, tudo bem com você? Espero que você esteja renovado, porque vamos para mais uma semana por aqui cheia de notícias. E eu começo, é claro, contando para você as últimas novidades sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Hoje não foi um dia fácil. Mais uma vez, os dois países encerraram sem acordo mais um dia de negociações. Os representantes dos dois países passaram 90 minutos em uma conversa por videoconferência. E o Kremlin informou que não houve avanços significativos, porque para a Rússia, a Ucrânia está atrasando as conversas com propostas apontadas pelo país como inaceitáveis. E, ao mesmo tempo, o Kremlin exigiu progressos no diálogo entre as delegações para marcar um encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. E falando nele, hoje o presidente da Ucrânia disse que o país não pode aceitar nenhum ultimato da Rússia. E ainda segundo Zelensky, cidades como Kiev, Mariupol e Kharkiv não vão aceitar a ocupação russa. Enquanto isso, em outra frente diplomática, o governo russo enviou um comunicado à Embaixada dos Estados Unidos para avisar que as relações bilaterais entre os dois países estariam à beira da ruptura. E tudo isso por causa daquela fala do presidente Joe Biden sobre Vladimir Putin, que chamou o russo de criminoso de guerra por enviar dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia. E o Ministério das Relações Exteriores russo ainda disse que ações consideradas hostis receberiam uma resposta decisiva e firme. E no meio de tudo isso, milhares de pessoas tentam fugir da guerra. Já chega a 6,5 milhões o número de desalojados ucranianos por causa do conflito com a Rússia. Esses dados que eu contei para você são da Organização Internacional para Migrações, que é ligada à ONU. E até agora, nesse que é o 26º dia de conflito, já foram registradas pelo menos 925 mortes de civis na Ucrânia. Isso segundo a Secretaria para Direitos Humanos da ONU. Inclusive, hoje, o ministro da Defesa ucraniano acusou a Rússia de ter matado mais de 150 crianças durante uma ofensiva, além de destruir 400 escolas e 110 hospitais. A Organização Mundial da Saúde reconheceu 52 ataques a unidades de saúde na Ucrânia até agora. E outra repercussão do conflito hoje é de que a Rússia adiou a abertura de um corredor humanitário em Mariupol, depois que o governo ucraniano rejeitou o prazo definido pelo governo russo para entregar a cidade. O município recusou essa rendição. A cidade portuária, que está cercada pelos russos, está bastante destruída e é considerada estratégica no conflito entre os dois países. Já a capital Kiev vai ter mais um toque de recolher de 35 horas, como foi feito na semana passada. O anúncio foi feito hoje pela prefeitura da capital ucraniana, depois que a cidade ter sido alvo de novos ataques, como em um shopping center que foi totalmente destruído. Pelo menos 8 pessoas morreram durante esse ataque. E aqui no Brasil, a situação em Petrópolis, na região serrana do Rio, ainda preocupa muito.
O Gabriel Freitas contou para você hoje mais cedo que fortes chuvas voltaram a causar estragos na cidade nesse final de semana, né? E enquanto eu gravo esse podcast, pelo menos 3 pessoas permaneceram desaparecidas e 5 pessoas morreram em decorrência do temporal que atingiu a cidade de Petrópolis. E 2 mortes aconteceram no Morro da Oficina, que fica no alto da serra, que também foi a área mais afetada. Eu lembro você que há pouco mais de um mês, uma tempestade deixou mais de 200 mortos em Petrópolis. E ontem, para você ter uma dimensão dessa tragédia, o acumulado de chuva na cidade chegou a cerca de 530 milímetros. E isso é mais do que o previsto para o mês inteiro, ou seja, a média de chuva para o mês de março em Petrópolis é de 253 milímetros. Então isso significa que choveu muito. E por causa disso, todas as sirenes foram acionadas no município, foram mais de 120 chamados, sendo a maior parte para deslizamentos. E diante desse novo estrago na cidade, o governo do estado montou um gabinete de crise integrado ao Centro de Comando e Controle de Petrópolis. E o governador do Rio, Cláudio Castro, e o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, fizeram uma reunião hoje para discutir essa nova crise. Mas antes desse encontro, o governador disse que o trabalho que foi feito na cidade imperial foi suficiente para evitar novos danos. E ele rebateu críticas de que as obras emergenciais não tinham começado desde o temporal de fevereiro. Os rios estão sendo limpos, a gente está fazendo isso no estado inteiro. Só no passado foram mais de 200 milhões de reais, rios em 32 municípios limpos, coisa que já não era feito. E a gente está trabalhando. Vocês estão querendo, só porque choveu de novo, você está querendo dizer que não foi feito. Não é assim. A gente tem o estado inteiro para cuidar, a gente está cuidando do estado inteiro. Choveu no interior inteiro. Então a gente está limpando o rio no interior inteiro, que choveu também, a lagoa também. A gente está trabalhando, é normal que a gente esteja olhando para o estado inteiro. São 92 municípios. Petrópolis está tendo uma atenção, mais de 200 máquinas de Petrópolis. Não é falta de trabalho lá. Não é porque choveu de novo que vai dizer que não está tendo trabalho. E agora, com essa nova tragédia, mais de 640 moradores tiveram de sair de casa e são atendidos em pontos de apoio espalhados pelo município. E esse é o caso da Gisele Almeida, que mora na Vila Felipe, que foi uma das áreas mais atingidas pelo novo temporal. E ela explicou para a nossa repórter Raíssa Cerdeira, que está lá na cidade, que ela e a família passaram a noite numa escola municipal e agora vão para casa de parentes. Choveu muito à noite, chuvas intensas, desde 3 horas da tarde, sirenes tocando. Quando caiu atrás do quarto da minha filha, a gente fica com ponto de apoio, porque a gente fica com medo, porque tá caindo muita coisa aqui no Vila Felipe, entendeu? Minha mãe tem 82 anos, para ela fica difícil, né? Aí eu vou pra casa da minha sobrinha, e minha mãe de 82 anos, minhas filhas, minha irmã e meu cunhado. A minha casa tava perfeita. Da minha casa para baixo, o bairro acabou. Que tristeza de deixar a minha casa, que os bichos estão ali, e sair com a minha mãe na cidade, com as minhas filhas, entendeu? Mas a gente vai esperar isso. E houve também deslizamentos em locais que já estavam interditados. E a Defesa Civil mantém um alerta para risco de novos deslizamentos para essa segunda-feira, o que deixa os moradores preocupados porque a cidade ainda tenta se recuperar da outra tragédia. E a nossa repórter Alexia Souza, que também está lá em Petrópolis, conversou com Fábio Antônio da Silva Costa. Ele está com esse mesmo sentimento, porque ele perdeu tudo no temporal que devastou a cidade no dia 15 de fevereiro. E ele conseguiu moradia com a ajuda do aluguel social, mas contou que ainda não consegue esquecer o drama que ele viveu com a família. Quase perdi a vida, a casa ficou interditada, ficou na beira da barreira, pendurada, assim, envergada, quase para cair. Nós passamos pela pedreira, né, e eu, as crianças, minha cunhada, descemos, aquela churrada caindo tudo em cima da gente, os fios de cabo de aço tudo caindo. Meu Deus, desesperador. Sai de um para entrar em outra chuva, pior ainda, sabe? Por causa da chuva, os serviços básicos da cidade estão afetados. E a chuva ela deu uma trégua na cidade durante a tarde, mas há mais previsão de chuva ao longo da noite e também da madrugada.
Em Brasília, o assunto que ainda continua repercutindo é aquela questão do Telegram. Como eu contei para você sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal e mandou bloquear o aplicativo. E aí, no final de semana, o Telegram pediu desculpas e atendeu os pedidos do ministro, e aí sim, por fim, o aplicativo foi desbloqueado ontem. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro, ele resolveu se manifestar sobre o assunto. Até porque é um tema que interessa ele pessoalmente, porque ele tem muitos seguidores em um dos canais do aplicativo. E Bolsonaro disse que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o Telegram é um crime. E para embasar essa tese dele, Bolsonaro resolveu deturpar a informação que eu contei para você agora, de que só houve o desbloqueio porque o Telegram cumpriu uma decisão judicial. Mas para apoiadores, não foi isso que ele falou. Segundo Bolsonaro, Alexandre de Moraes recuou da decisão porque sabe que perderia no plenário do Supremo, ou seja, quando todos os ministros discutem e votam sobre o assunto. Ou seja, o Alexandre de Moraes ia perder no plenário isso aí, ele resolveu recuar. Agora, eu lamento até você, ao tentar resolver alguma coisa, prejudicar todo mundo. Uma das causas de retirar do ar uma live minha no Telegram. Pelo amor de Deus, isso é um crime fazer isso aí. É um ato, no meu entender, é lamentável que há tempo ele resolveu recuar. Só para reforçar para você o que está escrito na decisão que o ministro Alexandre de Moraes concedeu ontem, ele foi super claro ao explicar que decidiu revogar essa decisão de bloquear o aplicativo porque o Telegram cumpriu todas as determinações judiciais pendentes e que tinham levado o ministro a suspender a operação do aplicativo. E entre as determinações estão a nomeação de um representante do aplicativo aqui no Brasil, ações da plataforma no combate às fake news, a exclusão de perfis e de links relacionados ao perfil do presidente Jair Bolsonaro e apoiadores também pela divulgação de inquéritos sigilosos. Aproveitando que eu estou falando do presidente Jair Bolsonaro, hoje ele resolveu brincar de quiz. Isso mesmo, aquele jogo de adivinhação de quem vai ser o vice dele na candidatura de reeleição à presidência. E como ele deu algumas dicas, eu resolvi chamar aqui o meu amigo imaginário, Luciano Huck, para apresentar o game Quem Quer Ser um Milionário, versão Panorama CBN. Senhoras e senhores, estamos de volta em Estúdios Globo. O estúdio mudou para mais um desafio do Quem Quer Ser um Milionário. Bom, como é a versão Panorama CBN, isso significa que não vale dinheiro, tá? Mas você pode participar para tentar adivinhar, é bem legal. O importante é a diversão. Exercite seu conhecimento, porque está começando o desafio do Quem Quer Ser um Milionário. Boa sorte, valendo R$500. Pergunta de número 1 na tela. Bom, vamos aí à pergunta de R$500 fake. Em uma entrevista que o presidente concedeu, Bolsonaro disse que o vice dele na chapa é mineiro, nascido em Belo Horizonte e é formado em colégio militar. Então a pergunta final que está na tela é: quem vai se encaixar nesse perfil e vai ser o vice de Bolsonaro? Agora o Luciano Huck vai te dar as opções. A. Ministro Braga Neto. B. Ministro Braga Neto. C. Ministro Braga Neto. Ou D. Ministro Braga Neto. Agora o Luciano vai checar para você qual que é a resposta certa. Por sua conta e risco, a resposta está... Certa resposta, eu adoro as respostas. Olha, ó. Olha, ó, agora falando sério, todas essas características que o presidente deu batem com Braga Neto. E tudo pode mudar, é claro, mas o nome do ministro já estava aparecendo no meio político como favorito para compor essa chapa com o presidente. Porque Bolsonaro quer um vice que seja fiel a ele e que não tenha aspirações políticas. E ele vê em Braga Neto todas essas qualidades.
E segundo informações da jornalista do G1 e da Globo News, Ana Flor, o presidente Bolsonaro teme que um companheiro de chapa possa se tornar uma ameaça em momentos de instabilidade, fortalecendo assim eventuais discussões sobre impeachment. E como o Braga Neto já demonstrou várias vezes lealdade ao presidente, como você acompanhou aqui no Panorama CBN, tudo indica que seja ele. Além da eleição à presidência, os políticos estão se movimentando em suas bases, como a gente costuma falar no jornalismo, ou seja, eles estão fazendo articulações políticas em seus estados, nas cidades, enfim. E hoje aqui em São Paulo, uma peça importante se moveu no xadrez eleitoral. E Guilherme Boulos, do PSOL, que é coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, anunciou hoje que vai ser candidato a deputado federal nas eleições desse ano. E esse anúncio mexeu no xadrez, porque ele era um pré-candidato do partido ao governo de São Paulo. Mas, como você entendeu, ele desistiu dessa disputa. Nas redes sociais, ele disse que a decisão foi tomada para fortalecer a esquerda no Congresso. E agora, aqui em São Paulo, no campo da esquerda, temos como pré-candidatos em negociação Fernando Haddad, do PT, e Márcio França, do PSB, B de bola. E eu disse em negociação porque o ex-presidente Lula está fazendo várias articulações nos bastidores para que Haddad seja o pré-candidato ao governo paulista e que Alckmin, que agora está no PSB, seja vice dele. Mas, no meio de tudo isso, Márcio França diz que está liderando as pesquisas e que tem mais chances que Haddad. Então, em breve, veremos novos episódios dessa série. E é claro que, durante a programação aqui da CBN, falamos bastante sobre esse assunto. E a nossa comentarista de política aqui da CBN e colunista do jornal Valor Econômico, Maria Cristina Fernandes, explicou quem foi que ganhou com essa desistência de Guilherme Boulos ao governo de São Paulo. Agora sim, o Haddad é o principal beneficiário dessa decisão do Boulos, que vinha aparecendo nas pesquisas com algo em torno de 7% dos votos na disputa pelo governo do Estado. O Haddad está liderando as pesquisas aí, tem em torno aí de 24%, 25%. Mas é uma adesão que ainda está longe de sacramentar o favoritismo do Haddad, porque o candidato PT, pré-candidato, né, ainda enfrenta uma forte rejeição no eleitorado, mais da metade do eleitorado rejeita. Então, por mais que o Boulos ajude a compor a ideia de uma frente para levar a Haddad ao segundo turno, ainda não dá para dizer que isso seja suficiente para definir a eleição. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em alta de 0,73% aos 116.154 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,42%. Cotado a R$ 4,944. Isso mesmo, é a menor cotação desde junho de 2021. E o euro terminou negociado a R$ 5,446, com uma desvalorização de 1,76%. Eu vou voltar ao cenário internacional porque, como o Gabi Freitas contou para você hoje na primeira edição do Panorama CBN, houve uma queda de um avião na China da companhia aérea China Eastern Airlines e 130 pessoas estavam a bordo. De acordo com a rede de televisão estatal, o acidente aconteceu em uma região que tem bastante montanhas no sul da China e provocou um incêndio. E essa aeronave fazia a rota entre as cidades de Kunming e Guangzhou e caiu em um pouco mais de 2 minutos. Uma câmera de segurança de uma empresa de mineração que funciona próximo ao local da queda mostrou esse momento em que a aeronave despenca do céu em 2 minutos. Pela imagem, a aeronave parecia estar na vertical e caiu em uma trajetória praticamente vertical também. Então, de cima para baixo, quase em uma linha reta.
E segundo os serviços locais de meteorologia, não parecia ter havido fatores climáticos envolvidos nesse acidente. E a temperatura, a velocidade dos ventos e a visibilidade estavam normais no momento desse acidente. Também não houve registro de chuva. E o que chama a atenção é que essa aeronave, o Boeing 737, tem um bom histórico de segurança de voo e estava há 6 anos em operação. Mas mesmo assim, a companhia aérea China Airlines informou que suspendeu o uso de todas as aeronaves desse modelo. E um breve comentário para você é que um acidente como esse envolve várias questões complexas, né? Desde falhas técnicas a falhas humanas, né? Então eu vou aproveitar que eu estou falando sobre esse assunto aqui e dar uma super dica. Se você tem interesse por aviação, eu tenho uma dica de podcast. Se chama Atenção Passageiros, do Comandante Lito, do canal Aviões e Música. Ele sempre conta as principais causas de vários acidentes, tudo isso baseados em informações técnicas, então é super confiável. E uma boa notícia é que esse podcast tem no Globoplay, então fica aí a dica de milhões para você. Depois desse comentário aí feito, fechando parênteses, eu volto com a informação para você. O que tem de novo nesta história é que depois desse acidente, o presidente chinês Xi Jinping pediu por um esforço máximo nas operações de resgate depois dessa queda do avião. Xi Jinping disse que ficou chocado com o acidente envolvendo o Boeing 737 e pediu uma investigação para determinar as causas o mais rápido possível. E a companhia responsável pela aeronave confirmou, sim, que há mortos no acidente, mas ainda não informou o número de vítimas. E o trabalho de resgate já acontece no local da queda e não havia estrangeiros a bordo. O site da companhia agora está em preto e branco, em referência a luto. E o país não registrava um acidente aéreo desde 2010, quando teve a queda de uma aeronave Embraer E190 da Hainan Airlines, que matou 44 pessoas. Você sabia que hoje é o Dia Internacional da Astrologia? Pois é, eu não sei se você acredita ou não, mas eu resolvi ir embora hoje com essa música Zodiacs, ou Zodíacos em português, da Roberta Kelly. E é com esse hit que dominou as discotecas, que os meus pais dançaram bastante, inclusive, que eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a volta da Bianca Santos. Beijos pra você e até amanhã! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.